Análise maquiavélica das relações dos Estados Unidos e da França com a África, arrogância, interesse próprio e os perigos do domínio econômico. Ao examinar a complexa dinâmica entre os Estados Unidos, a França e a África, uma lente maquiavélica fornece um quadro convincente para compreender as motivações e estratégias em jogo. A abordagem pragmática de Maquiavel ao poder e à governação enfatiza a procura do interesse próprio, a manipulação de alianças e a procura incansável de vantagens. Neste ensaio, exploraremos como tanto os Estados Unidos como a França navegaram nas suas relações com a África, movidos pela arrogância, pelo interesse próprio e por imperativos econômicos. Arrogância e estratégias criminosas na política externa dos Estados Unidos. Sob a liderança do secretário de Estado Blinken, os Estados Unidos prosseguiram políticas externas caracterizadas pela arrogância e táticas questionáveis. Ao longo da história, as intervenções dos Estados Unidos nos assuntos africanos têm sido frequentemente motivadas pelo desejo de afirmar o domínio e garantir o acesso a recursos valiosos. Desde operações secretas a intervenções militares abertas, os Estados Unidos têm frequentemente utilizado estratégias maquiavélicas para promover os seus interesses geopolíticos na região. Um exemplo flagrante da arrogância dos Estados Unidos em África é o seu apoio a regimes autoritários que servem os seus interesses, independentemente das consequências para as populações locais. Ao apoiar ditadores e fechar os olhos às violações dos direitos humanos, os Estados Unidos alienaram muitas nações africanas e fomentaram o ressentimento entre seus cidadãos. Esta abordagem, embora aparentemente destinada a manter a estabilidade, acaba por minar a confiança e perpetuar ciclos de violência e instabilidade. Além disso, os Estados Unidos têm um historial de exploração dos recursos naturais de África para o seu próprio ganho econômico, muitas vezes à custa das comunidades e ecossistemas locais. Seja através de acordos comerciais exploradores ou de práticas de empréstimo predatórias, os Estados Unidos têm consistentemente priorizado seus próprios interesses econômicos em detrimento do bem-estar das nações africanas. Esta abordagem míope pode produzir ganhos a curto prazo, mas, em última análise, corrói a confiança e lança as sementes de conflitos futuros. A defesa dos interesses econômicos de Macron. Da mesma forma, o envolvimento francês em África tem sido caracterizado por uma busca maquiavélica de domínio econômico e autopreservação. As tentativas do presidente Macron de proteger os investimentos franceses e os interesses empresariais em África, particularmente aqueles ligados à família Rothschild, destacam até que ponto as considerações econômicas impulsionam a política externa francesa. O franco CFA, uma moeda utilizada por vários países africanos que está indexada ao euro e controlada pela França, serve como um exemplo claro da exploração econômica francesa em África. Ao manter o controle sobre as políticas monetárias destes países, a França exerce uma influência significativa sobre as suas economias e assegura um fluxo constante de recursos para as empresas francesas. A defesa deste sistema por parte de Macron reflete um compromisso maquiavélico de preservar a hegemonia econômica francesa, mesmo à custa da soberania e do desenvolvimento africanos. Implicações e perspectivas futuras. À medida que a África continua a afirmar a sua independência e a desafiar as estruturas neocoloniais, tanto os Estados Unidos como a França enfrentam a perspectiva de perder o controle do continente. A erosão da confiança e a emergência de dinâmicas de poder alternativas ameaçam minar as alianças tradicionais e diminuir a influência ocidental em África. Em conclusão, uma análise maquiavélica das relações dos Estados Unidos e da França com a África revela um padrão de arrogância, interesse próprio e exploração. Desde o apoio a regimes autoritários à defesa de monopólios econômicos, ambas as nações têm seguido políticas que dão prioridade aos ganhos a curto prazo em detrimento da estabilidade e cooperação a longo prazo. Contudo, à medida que as nações africanas afirmam a sua agência e exigem maior autonomia, os dias do domínio ocidental em África podem estar contados. Só reconhecendo as aspirações legítimas das nações africanas e adoptando uma abordagem mais equitativa ao envolvimento é que os Estados Unidos e a França poderão reconstruir a confiança e forjar parcerias sustentáveis na região.